Olá, gente, boa tarde. Dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre adição de arcos. Nesse primeiro vídeo, eu só vou apresentar para vocês as fórmulas aí, tanto de cosseno, de seno e de tangente. E explicar também como que a gente vai utilizar isso. Aí já no próximo momento, na próxima videoaula, aí eu coloco para vocês um exemplo de cada um. Então, vamos prestar atenção nas peculiaridades aí de cada fórmula. Bem, nosso primeiro caso é o caso do cosseno da soma e da diferença. Cosseno da soma e cosseno da diferença. A fórmula do cosseno da soma está escrita assim: cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Já o cosseno da diferença, vocês notem que é a mesma fórmula, ó, cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. Só que troca o sinal, ó. No cosseno da soma, a nossa continha fica com menos, e no cosseno da diferença, fica com mais. Existe essa troca de sinal aí no cosseno. Nem todas as funções, né, do seno da soma, da tangente da soma, vai funcionar da mesma forma. Mas no cosseno, a gente associa que se a gente está calculando o cosseno de uma soma, lá fora a gente subtrai. E que se a gente está calculando o cosseno de uma diferença, lá fora a gente soma. Tudo bem, professor? Entendi essa regra de sinal, a relação aí de troca, só que aonde que a gente vai usar isso? Por exemplo, quando a gente quer utilizar os valores simétricos ou da tabela dos ângulos notáveis, a gente tem essa tabela simplificada para dar uma olhada. Agora existem outros valores que a gente pode obter usando essa tabela, sem usar a tabela geral lá de todos os senos, todas as tangentes e todos os cossenos. Como? Combinando determinados valores. Por exemplo, se eu pedisse para vocês calcularem agora o cosseno de 105 graus, como que a gente faria isso? Quais são os dois valores da tabela dos ângulos notáveis, que a gente já conhece, que somados dão 105? Pensa rápido aí comigo. Isso, é o 45 e o 60. Porque 45 mais 60 dá 105. Então, para calcular o cosseno de 105, por exemplo, a gente poderia utilizar essa fórmula. Tanto o seno de 105, que também obedece aí, só a fórmula muda, mas tem a mesma relação, né? Seno da soma e seno da diferença. Ou para calcular a tangente também desse ângulo. Então, vamos às outras fórmulas. Como que a gente faz para lembrar o seno da soma e da diferença? Aqui os matemáticos citam Gonçalves Dias. Isso, lá da literatura que você deve estar estudando já. Que aí fala assim: lembra daquele poeminha, Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá? Então, a gente complementa esse poema com a nossa fórmula matemática. Isso daqui vai ser o canto do sabiá. Olha que bonito que fica. Bem, o seno da soma é seno de A vezes cosseno de B, seno de B vezes cosseno de A. Como que fica com Gonçalves Dias? Fica assim, ó. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E aí rima aí no canto do sabiá, fica bem legal de lembrar. E aqui no seno, ó, vocês veem que obedecem a mesma regrinha. Quando aqui é o seno da soma, lá fora também está somando. E no seno da diferença, lá fora também está subtraindo. Então, enquanto o cosseno troca o sinal, o seno mantém o sinal. Vamos para as fórmulas de tangente. Já aqui na tangente, também tem uma maneira fácil de lembrar essas fórmulas. Tá? E vocês depois podem pensar no mesmo exemplo dos 105 graus. Tá? Se a gente quisesse calcular, o de 105 era 45 mais 60. E se quisesse calcular, por exemplo, a tangente de 15, poderia fazer 60 menos 45. Olha a fórmula da tangente. É a mais complicadinha, né? Porque a gente tem uma fração. Mas, bem, a tangente da soma é assim. Tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Então, a gente nota, ó, como funcionam as regrinhas de sinais. Na tangente da soma, começa com mais e termina com menos. Na tangente da diferença, que também a fórmula é bem semelhante, ó, ela começa com menos e termina com mais. Então, mais uma vez, ó, quando é tangente da soma, é mais, começa com mais, ó, imita o sinal,
e termina com menos. Quando for tangente da diferença, começa com menos, ó, é o mesmo sinal, e termina com mais. Como que a gente lembra essa formulinha da tangente? É a fórmula do romance, gente, é a fórmula mais bonitinha de lembrar, que é assim, ó, tangente de A mais B ou de A menos B. Tem gente que ama ou tem gente que beija. Tem gente que ama e tem gente que beija. Essa é a frase da tangente. Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo vídeo eu já venho com alguns exemplos numéricos disso aí. Até mais, pessoal.